Olá, amigos. Agradecido a Deus, nosso Pai, a Jesus e à espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, nesse encontro de fim de ano, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a nossa doutrina espírita e sobre os ensinamentos de Jesus. Coube-me falar, dessa vez para a gente conversar rapidinho sobre o tema intitulado E disse Jesus, siga-me. Bem, o que seria seguir Jesus? Para muitos promove assim um grande espanto, quando se fala em seguir Jesus, porque a gente vai se reportar lá naquele tempo da antiguidade, onde ele esteve aqui entre nós encarnado, vamos dizer assim, e aí as pessoas largavam suas casas, largavam seus valores e iam seguir Jesus por aqueles campos, por aqueles jardins, pelas mais diversas paragens, que não se... Alguma coisa da arquitetura daquela época ficou, mas muita coisa fica hoje em dia no nosso imaginário. Então esse seguir Jesus, muitas das vezes, amedronta a muitos que pensam em que vão ter que se desfazer de tudo, e até dos laços consanguíneos, dos laços sentimentais e amorosos, para seguir Jesus. E nessa conversa breve que nós teremos hoje aqui, a gente vai verificar que a coisa não é bem assim. A gente vai observar que a gente pode continuar vivendo aqui nas nossas moradias, no nosso ambiente de trabalho, com a nossa vizinhança, dentro da nossa doutrina, mas seguir Jesus vai significar muito mais do que aquilo que a gente tem em referência material. Aquilo tudo que a gente pode apalpar. A gente pode observar, e eu não tenho medo até de dizer, que pelo menos a maioria de nós se esquece que é espírito. Quando a gente se volta para os pensamentos, logo em nossa mente se formam as imagens materiais, ou a gente quer algum referencial material para que possa explicar as várias nuances da vida, dos acontecimentos, e a gente vai observar nessa nossa conversa breve que não é bem assim. Porque a coisa é muito mais do que isso. Muitas das vezes é aquilo que a gente não pode apalpar, mas pode sentir, pode modificar os nossos caminhos e modificar o caminho do próximo dessa forma, nessa nova visão, nesse novo entendimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 16 e versículo número 24, encontramos o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem serão esses que quiserem vir após mim? São aqueles irmãos que quiserem ser seguidores de Jesus. Para nós sermos seguidores de Jesus, o que nós precisamos? Renunciarmos a nós mesmos e tomar sobre nós a nossa cruz e seguir Jesus. Vamos destrinchar isso aí? O Evangelho segundo o Espiritismo, como bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes, está sempre nos convidando a estudarmos e principalmente a trabalharmos. O Evangelho é ação viva. Então a gente vai se reportar ao Conselho de Santo Agostinho, que ao término de cada dia, ao nós nos deitarmos ou ficarmos sossegados num canto, fazermos um balanço de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós falamos e de tudo aquilo que nós pensamos. Esse é um belo exercício para nós nos autoconhecermos. Então, nesse autoconhecimento, nós vamos observar com carinho, com cuidado, aquilo tudo, naquelas partes onde a gente já conseguiu progredir e nas partes de nós que a gente precisa mexer. E é muito bom a gente fazer esse exercício, fazer essa autoavaliação, porque evita que nós sejamos advogados de nós mesmos. Porque se agirmos assim, nós nunca vamos encontrar a nossa problemática de fato.
a gente vai sempre estar distribuindo para o outro aquilo que a gente é, né? Então, a gente, como conhecedor de nossas mazelas, mas encobrindo-as, a gente vai saber o quê? Reconhecer no outro aquilo também que é problema para nós. Pois, nós somos grandes conhecedores dessas mazelas, como é que a gente não conseguiria identificar no outro? Para a gente entender que o outro também tem dificuldades como nós. Então não nos cabe a gente sempre atribuir ao outro aquilo que é de nossa problemática. Né? Se estamos aqui agora encarnados pela misericórdia divina, é de nossa grande necessidade que façamos exercícios como esses, que vivenciemos o Evangelho, para que nós não percamos o bonde dessa oportunidade. Ah, teremos mais oportunidades para frente? Com certeza, mas que bom se a gente puder não queimar etapas e poder ir resolvendo paulatinamente a nós mesmos. Então, vejam bem, Santo Agostinho nos convida. Por que eu estou falando em autoconhecimento e a gente saber quais são as nossas mazelas? Porque se nós queremos de fato seguir Jesus, Jesus disse e continua dizendo, siga-me. E muitos de nós temos esse anseio de segui-lo. Mas para seguirmos de fato, o que a gente precisa promover em nós? A reforma íntima, a nossa reforma moral, a nossa reforma espiritual. Então, ainda continuando, convidei os para nós destrincharmos o que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Então vamos seguindo. Como nada é por acaso, preparando essa nossa conversa de hoje, né, eu fui lá e encontrei esse texto aqui no Minutos de Sabedoria. Vou pegar o óculos para dividir conosco, né? Minutos de Sabedoria, número 74. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Então, ele está lembrando aqui para a gente, né, que a caminhada é trabalhosa. Nunca vamos colocar é difícil, não. É trabalhosa. Mais uma vez eu estou dizendo, o Evangelho nos convida a estudo e a trabalho. O Evangelho é igual a trabalho o tempo todo. Então nós precisamos nos esforçar para verificarmos aquilo que precisamos mexer no nosso íntimo e seguirmos em frente sem desânimo. Ah, mas lidar conosco mesmo parece ser um tanto problemático. A gente reconhecer nossas faltas, talvez o orgulho vai nos colocar lá embaixo. Mas é justamente do orgulho e de outras tantas mazelas que nós vamos precisar nos desvencilharmos. Então, para que a gente vença a nossa luta íntima, né, contra as próprias imperfeições, o que a gente precisa tirar da nossa vida? O orgulho, a vaidade, a soberba, a mágoa, a falta de perdão. A gente vai elencar muita coisa, né? Mas principalmente o orgulho, né, e a vaidade, essas são as primeiras mazelas que precisam desaparecer, porque o orgulho, ele embota a nossa mente. Se a gente se acha já tanta coisa e daquilo que a gente não é, a gente não vai reconhecer as nossas imperfeições e isso vai impedir que trabalhemos em prol da nossa própria melhora. Então, a gente precisa verificar isso aí. E aí eu tenho várias anotações aqui, ó. Rancor, mágoa, egoísmo, vaidade, o ódio. Hoje em dia é tão comum a gente ouvir a palavra ódio assim, né? É uma palavra que tem uma força terrível, né? Uma grande força, mas terrível. E muita gente fala ódio, odeio isso, odeio aquilo, com uma facilidade. Então, são coisas que nós precisamos corrigir em nós. Afinal de contas,
Jesus nos convidou para seguirmos ele, né? Então, se nós queremos segui-lo, a gente precisa empreender esses grandes esforços em nós. Ah, eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso. De repente, gente, a gente não tem todas essas mazelas. Quantos e quantos irmãos já conseguiram vencer várias etapas? Nós somos espíritos, né? Agora encarnados, mas não deixamos de ser espíritos. E enquanto estamos encarnados, somos classificados como almas. Nós, vamos dizer, nós temos várias frentes de trabalho. Muitos já venceram muita coisa. Por exemplo, se eu não tenho vaidade, mas ainda tenho outra mazela, ainda guardo muita mágoa. Ou há irmãos que estão no meio de nós que já conseguiram vencer tudo isso e estão servindo para nós de grande exemplo. Mas vejam bem, quantos setores nós temos? Ah, eu não tenho inveja, mas ainda tenho orgulho. São coisas que a gente precisa corrigir, né? Então, quando a gente faz esse balanço, esse apanhado íntimo do que nós somos, aí a gente fica já nessa caminhada, vencendo a nossa luta íntima, que ela é grande, mas está aí justamente. Mas Deus, não esqueçamos, Ele nos dá as ferramentas necessárias para que a gente trabalhe nesse arado. Vamos cultivar coisas boas dentro de nós. Eu quero, eu posso. Vamos voltar ao Evangelho de Mateus. Vamos reler o trecho. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós conversamos até aqui, então a gente já pode substituir uma parte. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser ser meu seguidor, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Bom, mas uma coisa está implicando aí. A gente já entendeu se alguém quiser vir após, a gente já substitui se alguém quiser ser seguidor. Mas essa história de renunciar, renuncie-se a si mesmo, renunciar, não parece ser uma coisa muito bacana não é? Alguém gosta de renunciar a algo? Vamos tentar entender o que significa esse renuncie-se a si mesmo, porque a palavra renunciar, vamos dizer assim, amedronta a gente. Vamos tentar entender? Renunciar-se a si mesmo. Eu fiz aqui uns apontamentos. Vamos ler aqui juntos? Renunciar a si mesmo. Libertação do egoísmo. Somos egoístas? Vamos pensar. Vamos voltar lá em Santo Agostinho, naquela análise que a gente precisa fazer ao término do dia. Vamos pensar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Somos egoístas? Será que em dados momentos a gente não quer coisas somente para nós? As atenções para nós? A aquisição de certas coisas somente para nós? Será que em algum momento a gente não se encara, não se percebe assim, agindo dessa forma? Para a gente pensar. Lembrando que quando a gente tem esses convites de autoavaliação, não é para nós nos autopunirmos. Vamos lembrar. É para que a partir daí, através desse entendimento, a gente consiga fazer uma caminhada para frente melhor. O se consertar, né? Nós olhamos ao redor, a vida está o corre-corre diário, ele é incrível, né? A gente tem hora para tudo, o tempo é muito limitado, e a gente às vezes parece até que o dia não tem 24 horas, passa tão rápido. A gente tem visto às vezes aí, né, nos comentários, caramba, o ano já passou, e muita gente diz assim, o ano passou. Eu mesmo digo, às vezes o ano passou e eu nem vi. O mês tal passou, olha só, já passou o mês, já deu dia 31, já estamos em outro mês. Então a gente às vezes, porque o que é isso? É a correria. Mas no meio dessa correria, no que a gente está detido? A gente está detido somente na matéria? O que a gente escuta aí, o correr atrás. A gente está correndo atrás de quê? Tem gente que ainda faz trocadilho, correr atrás não, correr na frente.
Mas a gente está correndo atrás de quê? Tudo bem, mais uma vez lembrando que se nós estamos encarnados num planeta material, a gente não vai desdenhar da matéria. Mas o que a gente tem feito? Só cuidado do que é material? Cuidando de trabalhar para termos mais conforto, para comermos melhor, nos vestirmos melhor, irmos a bons lugares, nos distrairmos. Não há nada de mal nisso. Mas a gente tem cuidado do espírito. E quando eu digo a gente tem cuidado do espírito, não é só a gente olhar para dentro de nós. A gente está conseguindo realmente olhar em todas as direções e observar o nosso irmão, aquele igual a nós. Porque a gente passa tão despercebido na vida, muitas das vezes, lá, né, com Antônio detido na matéria, que a gente não vai, muitas das vezes a gente nem percebe o que está ocorrendo. A gente olha realmente os transeuntes, a gente olha aqueles irmãos que estão nesse momento em situação de rua, os que estão em necessidade, dentro da nossa família, debaixo do nosso teto. A gente tem observado o semblante daqueles que convivem conosco, porque às vezes as coisas estão se processando dentro da nossa própria casa e a gente não percebe, né? Então, esse olhar ao redor é olhar ao redor, olhar em volta de mim, aonde eu estiver, na casa, no trabalho, no lazer, né? Na vizinhança, onde for. Porque é interessante que muitas das vezes a gente passa pelos bairros, passa pelas casas, e a gente não sabe o que mora ali dentro, né? A gente às vezes vê casas humildes, vê bairros com casas tão bonitas, com bastante lojas comerciais, mas quem está habitando ali, o interior desses imóveis, como estão? Estão bem? Estão sofrendo? E muitas das vezes por trás de uma casa bonita, de belo jardim, de bela aparência, às vezes ali está amargando um grande sofrimento. Então esse olhar ao redor é a gente poder ter aquela condição, aquela sutileza de observar o outro que está ao nosso redor. Ser fraterno. Temos sido fraternos com aqueles que cruzam o nosso caminho? Se nós entramos no transporte público, por exemplo, no ônibus, será que nós cumprimentamos aquele irmão, que é o motorista do ônibus? Porque muitos acham que é obrigação, ele está cumprindo a obrigação dele. E a gente às vezes ouve, no meu trabalho ninguém me agradece, também não tenho que agradecer o outro. Mas esse olhar, Jesus ele vem trazer para nós a libertação no sentido que, para a gente viver bem, a gente precisa amar. A gente sabe o que é o amor? O amor está aí, ó, né, nessas entrelinhas, nessas coisas pequenas. Né? Então, a gente tem esse olhar fraterno com aqueles mesmo que habitam debaixo do mesmo teto que o nosso. A gente tem essa fraternidade com o familiar. A gente julga muitos parentes como parentes difíceis. E não vamos nos enganar que muitos daqueles que a gente acha que são difíceis, eles também olham para nós e veem a gente também como um parente difícil. Que olhar que a gente está tendo em relação a eles? É fraterno? É caridoso? Caridade. Caridade. Que caridade que eu tenho feito? Eu não tenho feito nenhuma, nem a caridade material, nem a caridade moral. Vamos pensar e vamos falar um pouco sobre a caridade. A gente ainda vai continuar aqui nesse renunciar-se a si mesmo. Estão vendo? Esse renunciar não nos coloca medo. Esse renunciar aqui está nos colocando na apreensão do que nós precisamos agir para sermos melhores. Caridade moral. Dizem que temos a caridade material e a caridade moral. Vamos falar primeiro então da caridade material. A caridade material é aquela que a gente conhece, da gente fazer doação de alimentos, de roupas, de brinquedos, de valores financeiros, não é? Essa é a caridade material. Dizem ser esta caridade a caridade mais fácil de ser feita. Mas só que
como somos individualidades, nem todo mundo é igual. Há pessoas que também têm graves dificuldades em fazer a caridade material e conseguem fazer a caridade moral. Então a caridade material, a gente está sabendo, é tudo que envolve o que é o material aqui. É suprir materialmente os nossos irmãos necessitados. A caridade moral já é diferente, é aquela caridade em que a gente exercita não só emprestando o ouvido ou dando uma boa palavra, mas é sermos tolerantes, benevolentes com o outro, da forma como ele é. Ah, aquele colega de trabalho, ele é agressivo. Mas por que ele é agressivo? A gente precisa então ter uma compreensão. Ou fulano disse que ciclano é assim, assim, assim e assado. A gente escuta muito isso. E aí a gente já vai, aceita aquilo que o outro irmão falou, de repente, aquele outro irmão tem problemas com esse que veio nos dizer, mas não tem conosco. Então, a caridade também se processa, como sempre digo, nas coisas pequeninas. É aquele familiar que a gente julga ser indesejado, mas a gente o quê? Talvez a gente pode não aceitar a atitude do outro, mas a gente precisa respeitar. Isso é caridade moral. Porque muitas das vezes a gente encontra situações em que não se aceita a opinião do outro, não se aceita como o outro é, e ainda a gente vem com desrespeito. Bom, se nós queremos respeito para conosco, por que a gente não vai dar? Cada um só dá o que tem. Então a gente precisa dar o que é melhor, então a gente vai se suprir de quê? Vai se suprir do que é o melhor, do que é o bom, do que a gente conhece de moralidade, do que a gente conhece dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai se evangelizar para que a gente possa distribuir o melhor. Ah, mas o outro continua me dando patada, o outro continua errando comigo. Aí a problemática é do irmão. E mesmo assim, se houver um grande embate nosso em relação ao outro, a nossa caridade moral ainda está em nós oferecemos uma prece para aquele irmão. E fazemos preces por nós mesmos, que porque nós também somos grandes necessitados. Ainda não somos espíritos evoluídos, ainda precisamos melhorar e muito, então não é só o outro que precisa de prece. Nós também precisamos de prece. Então a gente entendeu esse fator da caridade material e da caridade moral. O ideal será nós podermos conciliar ambas, exercitarmos as duas. Aquilo que a gente puder oferecer de material para saciar as necessidades do outro, que façamos. Aquilo que a gente pode oferecer de moral, mas essa moral, vejam bem, não é cobrar do outro posturas, é entendê-lo. Eu posso não aceitar aquilo que ele faz, mas eu procuro que, né, por exemplo, alguém que errou, alguém que cometeu um erro gravíssimo, alguém que só vive incorrendo no erro, eu não concordo com as ideias dele, mas eu posso, na minha caridade moral, oferecer a minha prece para que esse irmão clareie sua mente, para que ele mude o seu olhar, que perceba onde ele está incorrendo, para ficar melhor. Ah, não vai adiantar de nada, eu faço prece e não resolve nada. Será? Nenhuma prece é perdida. Se hoje o irmão não abre campo para receber as benesses dessas boas vibrações, no momento em que ele abrir as portas e janelas para o bem, as vibrações dessa minha prece chegam até ele e vão ter uma ação curadora. Então a gente precisa perceber que nenhuma prece é perdida, nenhuma prece é em vão. Então vamos tentar, nesse nosso exercício, porque o Evangelho nos convida a estudarmos e a trabalharmos, então, como eu bem disse no início lá da minha fala, nós estamos estagiando, continuemos nesse nosso estágio, mas sigamos em frente. A caridade moral, ela é belíssima e pode ser conquistada por qualquer um de nós. Se estamos em momentos de conflitos, envoltos em guerras, nós podemos orar. Ah, eu não posso fazer nada lá para aquele continente de conflitos. Posso sim. Posso oferecer a força e o carinho e o amor da minha prece, para que a paz reine sobre o solo terrestre. Há um conflito
há um desespero, há uma doença, eu posso estender a minha mão materialmente, mas também posso oferecer moralmente com a minha presença. A gente às vezes não corre-corre, como eu falei um pouco antes, né? A gente alega sempre que está corrido, e muitas das vezes a gente não vê os parentes, não vê os amigos, não sabe dos conhecidos, não sabe, não, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, e aí vem esse parente, esse amigo, vem a desencarnar. Aí a gente cria tempo para ir ao velório e talvez acompanhar o enterro? Mas como assim, se a gente nunca tinha tempo? Não quero dizer que de nada valerá, mas e o tempo que a gente pôde ter enquanto aquele irmão esteve encarnado junto conosco? E a gente não ofereceu o carinho da nossa presença, da nossa palavra? É sobre isso que a gente precisa pensar, no que a gente pode oferecer. Também com a caridade moral, né, a gente pode se libertar do orgulho. Como assim? Com a caridade moral me libertar do orgulho? Através do perdão. Então esses todos são processos, né, que eu vou até dividir conosco, são aqueles processos de renunciar a si mesmo, de que Jesus nos fala. Então, vou dividir com vocês um pequeno trecho, dois pequenos trechos do livro Calma, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, lá no título Serenidade e Paciência. Dois trechos. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de aperfeiçoar-nos. Nesse trecho a gente está falando aí do perdão. Quantas e quantas pessoas ultimamente deletam as outras porque não pensam como elas? Aí já não serve, quer dizer que a gente está criando uma sociedade de monoideia em que todo mundo pensa a mesma coisa, a gente vai começar a negar, né, a identidade de cada um, a gente vai começar a negar as apreensões alheias. Não é possível, né? Então, aí a gente, daqui desses textos a gente pode ganhar muita coisa. Mais um outro trecho. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Então, pessoal, vamos perdoar. Vamos procurar perdoar. Circula nas redes sociais aquilo, eu não quero ter razão. Eu quero paz, eu não quero ter razão, mas eu quero paz. Não precisa, a gente sabe até muitas das vezes que o irmão errou conosco. Mas que a gente, não é passar a mão pela cabeça, mas que a gente não venha carregar correntes, arrastar essas coisas para quantas e quantas encarnações no porvir. Houve desentendimento hoje, mas amanhã com certeza haverá um entendimento. Esse amanhã pode não ser nem nessa nossa encarnação, mas será para frente. Porque eu vou mudar meu campo vibratório. Eu estou me evangelizando. Eu estou seguindo Jesus. Perceberam? E o exercício que nós todos precisamos fazer. Então, quando eu disse libertarmos do orgulho, quando a gente se liberta do orgulho, a gente consegue perdoar de fato. Então, é nessas coisas que a gente precisa realmente investir. Nós somos espíritos encarnados, volto a dizer, cuidamos da matéria, mas cuidemos também do espírito. Esse necessita por demais ser alimentado. Alimentado com esses ensinamentos do mestre querido, né? Então, vocês viram, não tem atalhos. Tenha muito trabalho, muito estudo, muito entendimento desse estudo e trabalho. Renunciar a si mesmo é doce revolução preconizada por Jesus. Por que doce? Porque de Jesus só transborda amor. Amor esse que a gente ainda não conhece de verdade, mas a gente já aos poucos pode vir sentindo, principalmente quando nós promovemos essa reforma íntima em nós. Mas será que Jesus só quer perfeitos ao lado dele? Nada disso. Quando nós promovemos essa revolução interior, essa melhora de nós enquanto espíritos, nós conseguimos abrir campos de visão e de percepção que antes não tínhamos. Começamos a perceber
a grandeza de que vem de Jesus, o Espírito da mais alta luz que a Terra conhece até hoje. Então, é justamente isso. Se nós vamos seguir Jesus, se nós vamos contribuir com a sua obra, faz-se necessário que entendamos aquilo que emana dele. E quando nós estamos com a nossa mente embotada, ainda ligadas a orgulho, vaidade, ódio ou materialismo, nos detendo o tempo todo só do que é material, é aquele não tenho tempo, eu preciso só cuidar do que é material, do bem-estar material. É claro, vou voltar a repetir, nada contra nós cuidarmos daquilo que temos aqui, do que precisamos aqui, mas não podemos esquecer de que somos espíritos. Então precisamos cuidar do espírito. Então Jesus não quer perfeitos ao lado dele. E simplesmente ele está nos mostrando o caminho em que a gente vai melhorar o nosso campo vibracional e vamos ter a percepção da beleza de sua obra, da beleza da sua seara. E quando a gente estiver de fato inserido, nós vamos conhecer de fato o que é felicidade. O Evangelho de Mateus também nos fala sobre tomar a nossa cruz para seguirmos Jesus. O que significaria tomar essa cruz? É a nossa resignação diante dos problemas que nos surgem, dos acontecimentos. E em se tratando do planeta Terra, Jesus nos lembra que a felicidade não é daqui ainda, mas ainda não é, porque nós vamos nos trabalhar para que melhoremos aquilo, vamos nos preocupar. O que nós jogamos na vida? Que tipo de vibrações a gente coloca? Vamos fazer uma análise, mais uma vez voltando a Santo Agostinho, daquelas 24 horas por dia, de como eu agi, de como eu pensei. Como é que eu fui para mim mesmo e para com o próximo? Qual é o meu procedimento? Então a gente está vivendo num planeta de provas e expiações, em que aqui a gente vai ver situações como a gente percebe, situações de miséria, de fome, de as doenças chegam, as doenças também batem à nossa porta, elas chegam, os desencarnes dos nossos queridos e também daqueles que a gente não conhece. Um desencarne promove muita dor, né, em nós, de cada um a seu turno, mas são acontecimentos que a gente, se pudesse, né, não queria ver nas nossas vidas. Mas o que é esse carregar a nossa cruz? É essa nossa resignação diante desses fatos, desses acontecimentos, dessas intempéries que venham nos atingir, né? Então, a dor ainda faz parte desse mundo, mas o sofrimento, esse sim, é opcional. Então, que a dor vai nos visitar, a morte vai chegar do corpo físico, chegará para nós, chegará para os nossos queridos, mas como é que nós vamos encarar essas situações? Quando a gente perceber que Deus é justo e bom conosco, a gente vai parar, muitos de nós vamos parar de dizer frases assim: puxa, como é que isso foi acontecer justamente comigo, justamente na minha família? Porque muitas das vezes a gente fala esse tipo de frase, quer dizer, se a gente for fazer uma análise, pode acontecer na casa do outro, pode acontecer na vida do outro, mas na minha não pode acontecer. E a gente vai começando a ter a percepção de que Deus é igual para todo mundo. Deus não beneficia uns em detrimento de outros. Isso não passa por Ele, pela grandiosidade dele, do nosso Pai. Então, esse carregar a nossa cruz é nós entendermos que a nossa caminhada aqui ainda não é fácil. Mas por que não é fácil? Por que eu estou inserido aqui? Por que eu estou encarnado aqui no planeta Terra, nesse instante? Vamos pensar. Um planeta de provas e expiações, um planeta onde tem muitas dores ainda, um planeta que a gente às vezes fica indignado com as coisas que acontecem, mas não podemos esquecer, ainda está compatível conosco. O que vai fazer essa Terra melhorar será a nossa melhora interior. Não esperemos que a coisa venha de fora, pois esses procedimentos não são externos, são internos. Somos nós que temos que trabalhar e o Evangelho nos convida a todo instante para isso. O Evangelho, todo instante, está nos alertando para isso. As mensagens de Jesus estão nos alertando para isso.
Ah, o nosso planeta está em progressão? Graças a Deus está. A gente vai viver tempos melhores. E só não está melhor porque a gente não colabora muito. Muitas das vezes, a maioria de nós, não somos todos, é claro, nunca podemos generalizar, a gente fica deixando as coisas para amanhã. O amanhã. Mas o amanhã ele vai ser bonito, ele vai ser legal, ele vai ser bom, porque eu vou batalhar por ele. É bonito a gente ver que vem um novo ano, que vem um novo período, mas ele vem assim, sem mais nem menos, a gente nada faz. Tudo depende de nós. Nós temos livre-arbítrio, mas precisamos saber utilizar bem esse livre-arbítrio. Porque todos nós utilizamos, mas será que utilizamos bem ou mal esse livre-arbítrio? Fica para nós entendermos aí então o que significa carregar essa cruz. É passarmos por essas vicissitudes, por essas intempéries, e lembrando que Jesus sempre nos diz que o jugo dele é leve. Quando a gente tem esse entendimento de um Deus, de um Pai amoroso, justo e bom, a gente passa, cada um de nós passa a seu turno aquilo que é de nossa necessidade. Ah, uns são mais felizes que os outros. Não, tudo isso é conquista espiritual. A gente não pode ficar medindo as nossas dores com as dores dos outros, nem achando que as nossas são maiores do que as dos outros. Porque cada um está vivenciando as experiências que são de sua necessidade. Outro detalhe importante que não podemos esquecer nesse carregar a nossa cruz para seguirmos Jesus é que a partir do momento que a gente entende tudo isso, dessa justiça divina, e a gente já se volta para a caridade, para olhar para o outro, para olhar para o lado, olhar para trás, estender benefícios, nós vamos encontrar problemáticas ainda piores do que as nossas. E muitas das vezes aquele irmão que passa por outros tipos de sofrimento que não estamos passando, ele mesmo assim ainda carrega nele um sorriso e um entendimento. Né? A gente vê pobreza material, vê doenças e vê a pessoa, poxa, mas a pessoa é resignada, está ali firme e forte. Só Deus sabe o esforço que aquele espírito fez para chegar a esse patamar. E é esse esforço que nós vamos empreender em nós e vamos seguir em frente. E aí sim, vamos seguir Jesus. Jesus disse, siga-me. Bem, a nossa conversa vai chegando ao final. Passa rapidinho, né? Mas deu para a gente fazer algumas reflexões em conjunto, né? Porque somos todos nós a buscarmos melhor. Ano novo está chegando aí, e o ano novo sempre nos convoca a fazermos reflexões sobre nós, sobre a nossa vida, sobre um novo caminho, né? Ano novo, o pessoal fala, vida nova, novos caminhos, novos tempos, novos momentos, mudança. Muita gente marca para janeiro, né? Vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E que tal se a gente pensasse no ano novo além do material? Pensássemos também nas ascensões espirituais que podemos conquistar. Ano novo, vida nova, caminho novo. Não é verdade? Então, que tal se a gente seguir Jesus? E vocês viram que seguir Jesus não significa a gente largar pai, mãe, marido, esposa ou filhos, compadres, sobrinhos, demais parentes, amigos, colegas ou familiares, mas significa uma nova postura de vida, uma nova forma de ser e de encarar aquilo tudo que se processa diante dos nossos olhos. É Jesus aí clamando, chamando a gente, né, nos convidando, fazendo um belo convite para que nós estejamos com Ele, porque sabemos que Ele está sempre conosco, mas nós estamos sempre fazendo aquele esforço e vamos fazer cada vez mais, envidar esforços para estarmos vibrando na faixa dele, nessa bendita faixa luminosa de Jesus. E aí, pessoal, vou dividir com vocês um texto bacana que eu encontrei de Emmanuel, para que a gente possa fazer essas reflexões de ano novo e pautar o nosso caminho, nossa estrada de forma melhor. Vem um ano novo aí, mais 365 dias
de chances, de oportunidades para nós sermos melhores e conquistarmos cada vez mais a felicidade. Porque a felicidade é conquista paulatina. E nós estamos no caminho, mas vamos empreender um esforço nesse caminho. Entrar no caminho é uma coisa excelente. Agora, vivenciar esse caminho com o estudo evangélico e com a aplicação, né, desses novos conhecimentos no nosso dia a dia, para conosco, para com o próximo, é que vai fazer desse novo ano um ano feliz e um ano super bacana, porque já entendemos que a coisa não é externa, é interna. Segue aí a mensagem de Emmanuel. Vamos ouvi-la com cuidado e, se for necessário, vamos repeti-la várias vezes. A gente volta com o vídeo para ouvi-la e lê-la com bastante atenção. Segue aí. Carta de Ano Novo. Espírito Emmanuel. Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca a harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, do livro Vida e Caminho. Então é isso, meus irmãos. A gente fica assim, lembrando, né, que a Terra é um campo de estudo, de trabalho. Sabe aquele estágio que muitos de nós almejamos uma vez em nossas vidas, né? E essa vaga chega? Vamos lembrar que a encarnação é isso. É o estágio. O estágio, o que é o estágio? É aquele lugar onde a gente aprende e trabalha ao mesmo tempo. Então a Terra é isso. Estarmos encarnados aqui é justamente isso. Estamos num grande aprendizado e estamos também já trabalhando. À medida em que conhecemos um pouco mais, aprimoramos o nosso conhecimento, nós podemos melhorar o nosso trabalho. E que trabalho é esse? Só para a gente lembrar, vamos ser redundantes. Que trabalho é esse? Esse trabalho qual é? É o trabalho, em primeiro lugar, dentro de nós, e em segundo lugar,
com essa nossa melhora, né, com esse retrabalho do nosso interior, a gente poder oferecer um bom trabalho para onde a gente vive, com os nossos companheiros, os nossos semelhantes, aqueles que habitam sob o mesmo teto que o nosso, aqueles do ambiente de trabalho, aqueles de nossa vizinhança e aqueles que também estão tão distantes, às vezes em outros continentes ou então em outras paragens espirituais, e a gente consegue oferecer o que há de melhor do nosso interior. Tá bom, amigos? Desejo a vocês um feliz ano novo, e o ano novo ele só é feliz de fato quando a gente promove em nós a renovação interior, que a gente não fique aguardando coisas que venham do meio externo, porque todo trabalho e toda melhora parte do nosso íntimo. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade.